Oi, gente, boa noite aí, tudo bem? A iluminação tá porcaria, mas na verdade vocês não querem nem olhar minha cara feia, vocês querem ouvir, né? Ó, então é o seguinte, então a gente vai falar da matéria Geografia do primeiro ano, simulado do quarto bimestre. Como a gente combinou, vai aparecer a matéria que já caiu na prova dissertativa, que na verdade é a parte de clima e vegetação. Então vocês olhem, né, o vídeo anterior que já estava no portal, que vocês já acessaram. E agora esse para falar da parte de mudanças climáticas, que é o nosso último tópico. Veja bem, quando eu falo de clima, né, falando de mudança climática, é óbvio que uma coisa importante é definir direitinho o que é clima. A gente sempre fala, o clima corresponde às características, né, de temperatura e chuva de um lugar. E são as características que se repetem ao longo dos anos. Então, né, as características de temperatura e chuva que se repetem ao longo do tempo, elas formam o clima de um lugar, ok? Agora, quando eu penso em clima, em mudança climática, né, as coisas que fazem o clima de um lugar modificar-se, eu tenho que pensar a primeira coisa. Nem toda mudança no clima é resultado da ação humana. O clima da Terra, ele se modificou ao longo da história desse planeta. O planeta, né, um planeta antigo, com 4,5 bilhões de anos. Ao longo do tempo, o clima da Terra mudou. Basta lembrar, por exemplo, que a chegada do ser humano à América é explicado pela a chegada é explicada pela travessia, né, do famoso como é que fala? Ah, Estreito de Bering. Eita, tô viajando, mano. O Estreito de Bering, que separa, na verdade, lá, né, a América do Norte da Ásia, e naquele momento o Estreito de Bering era uma região de águas congeladas, por isso atravessaram andando da Ásia para a América. E hoje não é mais. Então isso mostra que naquela região, por exemplo, já foi mais frio do que é hoje. Então, a história climática da Terra é dividida em dois tipos de períodos, digamos assim, né? As chamadas eras glaciais ou eras do gelo, que são períodos onde a temperatura do planeta diminuiu, e as chamadas eras interglaciais, que são períodos onde a temperatura do planeta aumentou. E por que essas alterações naturais aconteceram? Bom, na verdade, basicamente houve, né, mudanças por conta da própria funcionamento da Terra, mudanças no próprio Sol, né? O Sol não é uma estrela estática. Então é isso, né? Nem toda mudança climática é resultado da ação humana. Muitas delas são resultado da própria dinâmica da Terra. Bom, falar aí de aquecimento global. Cuidado para não confundir aquecimento global com efeito estufa, né? As duas coisas se relacionam, mas não são sinônimos. O efeito estufa, primeiro, é um efeito natural de alguns gases da atmosfera que tem o poder de segurar calor, de reter calor. Aí eu vou usar a metáfora que eu usei na sala. Você pensa na Terra como uma coxinha e a atmosfera como sendo uma estufa com seus vidros. Numa estufa com coxinha, o papel dos vidros é exatamente reter calor e evitar que a coxinha esfrie. No caso da Terra, imaginando que a Terra é a nossa coxinha, que pode ser com catupiry ou não, acho que com catupiry é melhor. Tem gente que não gosta, sei lá. Acho que quem vem de Minas Gerais, sou mineiro, acho que gosta de queijo. Então, a estufa, né, os vidros da estufa, eles retêm calor. E muitos gases que estão na atmosfera, eles têm essa capacidade de reter calor, impedindo, né, que a maior parte do calor que é absorvido durante o dia suma, né, vá para as camadas superiores da atmosfera. E se isso acontecesse, né, se o calor todo se dissipasse, a temperatura da Terra ia ser assim. Nos lugares onde a temperatura, os raios solares incidem de maneira mais direta, você teria o dia muito quente e a noite muito fria. Né? Você teria uma grande amplitude térmica diária, que na verdade é meio que acontece no deserto do Saara, por exemplo. Porque o deserto do Saara tem dois elementos que não há no deserto. Um deles é o vapor de água, que tem um poder de estufa grande pra caramba, e a questão da vegetação. Então você lembra que a noite no deserto do Saara esfria muito, exatamente, entre outros fatores, pela ausência de um gás estufa muito importante, né, que é o vapor de água e tal. Bom, logo, o efeito estufa, o que é? É um efeito natural de alguns gases da atmosfera que tem o poder de reter calor. Beleza, funcionando como aí o vidro da estufa onde está uma coxinha. Beleza. O que é o aquecimento global? Aquecimento global é igual a excesso de efeito estufa, que se explica como? Muito simples. Atividades humanas, como por exemplo a queima de combustíveis, petróleo, gás e tal, essas atividades
geram gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico na atmosfera, ele se torna mais presente do que antes, que não significa que é o gás principal, tá? Cuidado que tem gente achando que assim, o gás carbônico é o principal gás. Não é. Mas as atividades humanas, elas aumentaram a quantidade de CO2, que é o gás carbônico na atmosfera. Quando você faz isso, é como se você estivesse aumentando a espessura do vidro da estufa. Logo, o poder de retenção de calor aumenta. A temperatura do planeta aumenta. Há um descongelamento do gelo que está, né, nas calotas polares, do gelo que está no topo das cordilheiras. Com gelo descongelando, essa água vai cair nos oceanos, o volume dos oceanos aumenta e áreas são inundadas. Que é o que foi preciso. Nossa, socorro, vou morrer afogado. Meio que por aí. E, lógico, outras tantas mudanças, porque o clima da Terra é muito. As coisas no clima são muito relacionadas. Então, se eu altero um elemento, eu gero várias outras alterações, tá? Mas a explicação básica é essa: gás carbônico em excesso, aumento da estufa, aumento da retenção de calor, água descongela, aumenta o volume dos oceanos e inunda áreas antes continentais, tá? Fora outros fenômenos, né, que vão surgir a partir daí. Outra coisa que é importante falar, nem todo mundo concorda, tá? Que o aquecimento global ele acontece, existem cientistas que dizem que ele não é uma verdade, então ficar esperto. Na verdade, em ciência, muita coisa não é consensual, e a questão do aquecimento global também não é. Aquelas pessoas que dizem, né, que o aquecimento global não é motivo para preocupação, uma das justificativas para essa posição é exatamente dizer assim, olha, mudanças no clima da Terra são mudanças naturais, como já houve em outras épocas do planeta, da história do planeta. Então, não há motivo para pânico. Bom, a segunda coisa, o El Niño. O El Niño é importante colocar. O El Niño, na verdade, é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, ali no litoral oeste da América do Sul, né? Você vai pegar Peru, Chile e tal. O El Niño não tem nada a ver com interferência humana. O El Niño é um fenômeno natural, tá? O aquecimento global, sim, é ação humana. Agora, o El Niño não. O El Niño é o quê? O El Niño simplesmente, por algum mecanismo ainda não muito conhecido, os ventos que vêm de Nordeste e que jogam a água quente superficial para a Oceania, esses ventos eles não vão aparecer. Eles diminuem de velocidade, na verdade. Nem não aparecer, eles diminuem de velocidade. Logo, eles não jogam a água quente superficial lá para as bandas da Nova Zelândia, da Austrália e tudo mais. Então a água quente vai ficar estacionada onde estava. A temperatura do oceano aumenta e isso gera uma série de impactos, tá certo? Você tem maior evaporação de água, portanto mais chuvas naquela região, e como a gente falou, né, o clima da Terra é um elemento onde os diferentes componentes eles estão interligados. Então quando eu mudo alguma coisa, em um lugar eu gero alterações em vários outros. Tanto é que quando você tem El Niño, por exemplo, em regiões do Nordeste do Brasil, você tem redução da quantidade de chuvas, tá certo? No Sudeste do Brasil, né, por exemplo, você tem alterações também no regime de chuvas. Na Amazônia, você tem alterações do regime de chuvas. No Sul, você tem alterações. Então é isso. Não só está no Brasil, só para dar alguns exemplos. Tranquilo até aí? Tá. Existe também a Laninha. A Laninha é o contrário do El Niño. A Laninha, se o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, a Laninha é o resfriamento anormal. Tudo bem? Buraco na camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma região da atmosfera que fica, na verdade, na estratosfera, entre 10 e 50 km de altitude, onde há uma concentração desse gás chamado ozônio, que é o O3. O ozônio ele tem a função de filtrar os raios ultravioletas, né? O Sol envia vários tipos de ondas para a Terra, entre essas ondas, as ondas UV, né? Os raios ultravioletas, que não são nocivos à saúde. O grande problema é o excesso. É igual o caso do gás carbônico no aquecimento global. O problema não é o gás carbônico, o problema é o excesso dele. A mesma coisa vai para os raios ultravioletas. Os ultravioletas em quantidades normais, eles são importantíssimos para a própria fisiologia do organismo. Eles têm a ver com síntese de substâncias no corpo e tal. O problema é o excesso. E como é que eu faço o buraco na camada de ozônio? Algumas substâncias artificiais criadas pelo homem
como o CFC, que são os clorofluorcarburetos, que estão presentes em refrigeradores, ar-condicionados. Hoje em dia não mais tanto, porque houve pressões e a indústria trocou esses gases. Mas esses CFCs, uma vez emitidos na atmosfera, eles reagem quimicamente com ozônio, que está, né, lá na estratosfera. Tem ozônio em outros lugares? Tem ozônio na superfície, mas na camada de ozônio é na estratosfera. E essa reação química, ozônio mais CFC, faz com que as moléculas de ozônio sejam quebradas. E onde a molécula de ozônio é quebrada, o raio ultravioleta não é mais filtrado. Portanto, você tem um aumento da incidência de UV. E o excesso de UV causa, entre outras coisas, câncer de pele e tal. E outra coisa, o UV em excesso, né, ele também tem uma certa relação com o aquecimento global, porque os raios UV em excesso, eles prejudicam os fitoplânctons, que são, né, organismos marinhos que fazem fotossíntese, portanto, convertem gás carbônico em oxigênio. Quando eu tenho excesso de UVs, porque eu tenho um buraco na camada de ozônio, os fitoplânctons são prejudicados, logo fazem menos fotossíntese e, portanto, deixam mais gás carbônico na atmosfera. Ilha de calor. Ilha de calor é muito fácil. É só lembrar que se você pegar um termômetro e colocar esse termômetro no centro da cidade, na área afastada do centro e na área rural, você vai ter do centro em direção à área rural uma redução da temperatura. Quanto mais perto do centro, mais quente, quanto mais afastado, mais frio. Por quê? Porque o centro das cidades retém muito calor. Retém por quê? O asfalto e o concreto, que são dois elementos básicos da paisagem de uma cidade. Eles retêm calor pra caramba, né? Outra coisa, eles têm o que a gente chama de albedo baixo, né? Eles refletem pouco calor e absorvem muito. Fora que a cidade é mais poluída, portanto o efeito estufa nas cidades é maior do que na zona rural. Fora que você tem na cidade menos árvores do que na zona rural ou nas áreas periféricas. Logo, as árvores também são elemento de absorção de CO2 e de redução de temperatura. Com mais concreto, com mais asfalto, com mais poluição, com menos árvores, a temperatura das cidades é maior do que as áreas no entorno. Isso torna as cidades ilhas de calor. Qual o impacto disso? E aí é questão básica do clima. Eu alterei a temperatura, eu altero a dinâmica climática, eu altero a dinâmica de evaporação, de formação de chuvas e tudo mais. Tudo bem? Inversão térmica. Gente, inversão térmica é um outro caso. Assim como acontece com o El Niño, é um fenômeno natural que só se torna um problema por conta da questão da poluição. Então a inversão térmica é o seguinte: num dia normal, o ar quente da superfície vai sofrer convecção, ou seja, ele vai subir, porque ele é mais leve, e lá em cima ele vai resfriar e desce. O quente sobe, o frio desce. A gente já explicou isso várias vezes, por que o ar-condicionado fica no alto da sala, tal. Beleza. Acontece que num dia mais frio, né, ou durante a noite, uma noite de um dia mais frio, o ar superficial não consegue esquentar o suficiente para subir, para sofrer convecção. Ele para, há uma interrupção da convecção. Só que esse ar para, e a gente tem que lembrar que esse ar ele está poluído. Portanto, o ar que não está fazendo convecção, ele está carregado de umidade. Portanto, a poluição, carregado de poluição. Essa poluição, que numa situação normal subiria com a convecção, essa poluição vai ficar na sua cara. Isso é o problema da inversão térmica, tá certo? E por fim, a chuva ácida. A gente fez a metáfora da cebola, e eu vou tentar... Acho que eu trouxe cebola, cara, na boa. Se eu achar a cebola aqui, eu mostro pra vocês. Opa! Achei cebola. Deixa eu tentar arrumar aqui, ver se consigo fazer a paradinha. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tá uma cebola. Qual que é a relação? Primeiro eu vou explicar por que a cebola faz você chorar, depois a gente compara com a questão da chuva ácida. É o seguinte, aqui tá a cebola. Se você não mexer com ela, se você deixar ela quietinha, ninguém vai chorar por causa dela. O problema é quando você corta essa cebola. Então beleza, vou cortar aqui. Tá. Toma cuidado que do jeito que eu sou desajeitado, cara, eu corto a mão. Tá aqui, ó. Cortei a cebola. Beleza. Quando eu corto a cebola,
Agora, você vê, ó, o nariz já começa a ficar incomodado. Quando eu corto a cebola, o que que vai acontecer? Você vai ter a liberação, né, de alguns óxidos, junto com, por exemplo, óxido de enxofre. Esse óxido de enxofre, ele vai entrar em contato com o olho, que tem água misturada no olho, as lágrimas e tudo mais. Esse óxido que saiu daqui e entrou em contato com o olho, ele vai gerar uma substância ácida, que vai gerar um incômodo no seu olho. O organismo reage para expulsar essa substância incômoda. Como é que o organismo faz para liberar essa substância? Ele aumenta a produção de lágrima, por isso que escorre. Ah, mas caramba, o que isso tem a ver com poluição? Muito simples. Vamos substituir. Onde eu tenho a cebola, aí você vê o negócio é tenso, né? Onde eu tenho a cebola, eu vou pensar a cebola como sendo a chaminé de uma fábrica. A chaminé da fábrica, ela emite uma série de substâncias, né, uma série de gases que vão para a atmosfera. Então vamos imaginar que aqui é a chaminé da bagacinha da fábrica. Puf, tá. Tá aqui. Beleza. Então, as fábricas emitem, né, alguns óxidos e tal, e esses óxidos vão para a atmosfera. Aqui na atmosfera, eles vão reagir quimicamente com a água que está naturalmente na atmosfera, e isso vai dar origem a uma substância ácida. Essa substância ácida cai quando chove, por isso a chuva cai com uma acidez maior do que o normal. Resultado, o ácido tem, por exemplo, o poder corrosivo. Então essa chuva ácida vai cair nas plantações, nas construções e tal, e vai provocar corrosão. Tranquilo? Corrosão é desgaste e tal. Então você pega alguns prédios, por exemplo, se começar a cair muita chuva ácida, você começa a ter fragmentação de pedaços dessas construções. Fora que se cair em cima de alguma, como é que fala? Se cair em cima de alguma, como é que fala? De alguma plantação, é um regaço. Se cair em cima de floresta, é um regaço, porque o ácido ele realmente tem esse caráter destrutivo, né? Quando você tem a chuva muito ácida, você tem esse elemento destrutivo, corrosivo. Tá bom, gente? Falei pra caramba, espero que tenha ajudado. Bom simulado para vocês, que tirem a nota que vocês precisam. Um abraço, fui!